Queridos, que a graça e a paz de Cristo Jesus estejam em vossos corações. Eu louvo muito a Deus por estar aqui com vocês hoje. E como o pastor André já disse, foi sim um tanto difícil para a gente conseguir essa data, não porque eu tenho agendas, mas porque bateu com outras que eu estava envolvido. Mas eu louvo a Deus por essa oportunidade, como já foi dito, é de Deus esse tempo. E eu fico muito feliz de estar aqui. Pastor André, como já falou, nós ali naqueles encontros de renovos, eu admirei e admiro muito, pastor. Passei a admirar naquele tempo ali de renovo, que o pastor André não é uma pessoa muito de estar de paletó, de gravata, essa coisa. Então, a gente começava o renovo ali, e nos dias de frio, o pastor André chegava com cobertor na cabeça. Eu pensava, esse cara nem parece que é pastor, parece que é verdade. Mas eu louvo muito a Deus, aprendi muito com ele, sem falar que ele é uma pessoa muito inteligente. E eu admiro muito a inteligência do pastor André. Deus abençoe. E passamos a conviver um tempo juntos. E eu louvo a Deus por estar aqui e por ter aprendido um pouco com ele e pela oportunidade de estarmos juntos. Mamone, esposa, Mônica, Simone, prazer muito grande tê-los aqui. Trago um abraço da Igreja Batista do Capela Velha. Algumas pessoas falam, Capela Velha, é uma capela velha que tem lá. Alguém falou assim, não pode botar Capela Nova? Acontece que é o bairro, que é Capela Velha, o nome do bairro. E o bairro é um dos mais velhos, na verdade, de Curitiba até, porque já tem mais de 100 anos o bairro Capela Velha. E nós decidimos, é a segunda igreja batista. Oramos, o Espírito Santo nos direcionou para colocar o nome do bairro, para nos identificar com o bairro, porque é um bairro que tem 52 mil habitantes. Então percebemos que a igreja precisa ter, como já tem a primeira igreja batista, eu falei, nós vamos então para bairro, vamos pegar o nome do bairro, por isso é do Capela Velha, não é a Igreja Batista Capela Velha, mas eu louvo a Deus. E eu tenho aqui nessa noite o privilégio de ter minha esposa, Zane, que eu vou contar daqui a pouco, um pouco da nossa história também, e dos meus filhos, Vaneila e Rubem. São abençoados, missionários, estiveram na Jocum, trabalhando em Jocum, então ainda tem no coração essa chama do Senhor Jesus. Eu vou usar hoje o texto de Mateus 11, 28, mas antes eu quero ler um texto que está aqui no início, Jesus perguntando aos discípulos sobre João Batista, no versículo 7, quando Jesus passou a dizer ao povo a respeito de João, e pergunta para o povo, o que é que vocês vieram ver nessa noite? O que é que vocês estão esperando ouvir nesta noite? São as perguntas de Jesus sobre João e eu estou fazendo aqui sobre a minha pessoa. O que vocês vieram ouvir nesta noite? O que saíste ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês estão querendo ouvir nesta noite? Um homem vestido de roupas finas? Ainda bem que o pastor de vocês não demonstra isso, né? O que é que vocês estão querendo ver nessa noite? Alguém que... Vocês vieram ver um profeta? Eu vou dizer, eu sou um profetinha, mas eu sou um profeta de Deus, para estar aqui com vocês nessa noite e para ministrar a palavra do Senhor. Meus amados, eu sempre usava ali no Renovo, e sempre uso um tema, uso uma frase, que eu vou fazer dessa frase o tema da palavra dessa noite. Eu sempre uso a frase, estou melhor do que mereço. Sempre gostei de falar isso, e eu vou usar o tema, você pode até colocar lá, em Jesus, estou melhor do que mereço. Muitas pessoas às vezes não entendem quando eu falo, às vezes pensam que tá tudo às mil maravilhas, mas não é.
estamos melhor do que merecemos em Cristo Jesus. E por que eu vou usar esse texto hoje? Porque eu vou contar, o pastor falou assim, conta um pouco da sua história, conta um pouco da sua caminhada, e eu vou então contar o meu testemunho de vida para vocês. De alguma forma vou estar contando aquilo que Deus fez em minha vida, porque todos nós, e eu creio que vocês que estão aqui nesta noite, todos nós temos histórias angustiantes, histórias dolorosas. De alguma forma, alguns que estão aqui nesta noite passam por isso, histórias comoventes que nos tornam vulneráveis, de forma emocionalmente vulneráveis, às vezes agindo e revelando ações e atitudes, características que não desejamos, mas porque nós passamos por lutas nos dias, cada dia, revelam isso de nós. E muitas vezes nós temos acompanhado isso como pastor, como pessoa que está no meio da comunidade. Eu tenho acompanhado dezenas, centenas, talvez milhares de pessoas que têm demonstrado desânimo, falta de expectativa na vida, tristeza, justamente cumprindo o que está em João 10:10, que diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Infelizmente, muitos não conseguem alcançar a graça que o Senhor tem oferecido, infelizmente. Mas eu louvo a Deus que tem pessoa como você, como eu, que alcançamos a graça do Senhor Jesus e estamos vivendo uma nova vida. E essa nova vida é a conclusão do versículo 10, que diz que Jesus diz que veio para nos dar vida, e vida em abundância. Amém? Vida em abundância, ou seja, melhor do que merecemos. Amém? Vida em abundância, melhor do que eu mereço. Então vamos para Mateus 11:28, que é um texto bem conhecido da igreja, quando Jesus estava falando para aqueles discípulos, e foi para os discípulos mesmo que Jesus estava falando, para aqueles que estavam ouvindo ele, quando ele fala no versículo 28, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Quantas vezes você já parou para ouvir esse versículo? Feche os seus olhos mais uma vez. Feche os seus olhos e eu não sei, talvez você nunca ouviu esse versículo de uma forma assim reflexiva. Talvez você não fez ainda uma reflexão sobre este versículo. Eu te convido para agora fazer. Jesus dizendo, mantenha os seus olhos fechados, mas abra também o seu coração, abra o ouvido do seu coração e não ouça Valmir falar, não ouça Valmir, ouça Jesus dizendo, venha a mim, você que está cansado, você que está sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprenda de mim, diz o Senhor Jesus, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Senhor Jesus, eu quero nesta noite te louvar pela vida dos teus filhos que vieram aqui. Vieram porque vieram te adorar, Pai. Não vieram ver grande profeta. Não vieram para ouvir um grande pregador. Não vieram para ouvir a banda tocar, os músicos tocarem. Vieram para te adorar. E que nesta noite o coração dos teus filhos possa ter uma conexão muito profunda com o teu coração, Pai.
para que a adoração do que está no coração do teu filho seja uma adoração que o Senhor possa dizer, está sendo uma adoração em espírito e em verdade. E que a palavra do Senhor fale conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, eu sou baiano desde 1962. 63 anos de baiano. Eu amo ser baiano. Eu amo ser nordestino. Tem algum baiano aqui, além dos meus filhos, da minha esposa? Olha lá, baiano lá atrás. Tem mais baianos aqui? Opa! E nordestino, tem mais algum? Opa! Chegaram aí os nordestinos, que bom. Amados, eu louvo a Deus por ser nordestino. Nordeste é um país. É mais do que uma região. O Nordeste é um país. Quem não conhece o Nordeste, procure conhecer. De pessoas guerreiras, pessoas lutadoras, pessoas que vencem com lutas. Pessoas que conseguiram, que têm conseguido vencer, apesar dos pesares. E eu sou uma dessas pessoas que louvo para vocês. Por isso eu vou usar uma palavra chamada desmantelo. Alguém já ouviu essa palavra? Desmantelo. Desmantelo é uma palavra bem nordestina. E eu vou usar essa palavra porque ela significa desordem. A palavra desmantelo significa desorganização, bagunça, destruição de algo. E ela transmite a ideia de uma vida quebrada, desorganizada pelas perdas e pelas dores e pelos traumas. Não sei quantos de vocês têm vivido uma vida desmantelada. Talvez alguém aqui nessa noite esteja um pouco desmantelado. Mas eu vivi desmantelado. E eu gostaria de falar para vocês sobre isso. Eu vou usar essa frase para chamar sua atenção mesmo nela, né? Outra frase que eu não sei se você já ouviu falar, porque essa aí é uma palavra, mas tem uma frase que é muito usada. Talvez vocês aqui já ouviram, que diz assim: baiano não nasce, baiano estreia. Quem já ouviu essa frase? Pouco, só os meus baianos mesmo. Pois é. É muito usada essa frase: baiano não nasce, baiano estreia. E quem conhece um pouco das atitudes da Bahia, de baiano, sabe que baiano é um povo alegre, é um povo animado, é um povo cheio de fervor. E eu louvo a Deus por isso. Só que, meus irmãos, nessa frase, baiano não nasce, estreia, ela depende muito do contexto onde você veio a esse mundo, onde você foi gerado. Depende muito desse contexto. É claro que existem baianos alegres, e eu posso dizer que eu sou alegre desde o meu nascimento, só que, meus irmãos, se não for, dependendo do lugar que você nasce na Bahia ou no Nordeste, essa pode ser uma propaganda enganosa. Pode ser só fantasia, que muitos alimentam essa fantasia. Eu alimentei a fantasia de que eu não nasci, que eu estreiei. Eu pulei muito atrás de trio elétrico. Não sei se algum de vocês chegaram a fazer isso. Agora na Bahia está acontecendo as festas juninas. Eu vivi as festas juninas de estar lá dentro. A festa junina é uma cultura muito linda para quem está lá, para quem vive lá, e principalmente para quem é pobre, porque é uma festa que dá para o pobre entrar e se divertir até mais do que os ricos. É uma festa muito legal, porém, onde eu vi colegas sendo mortos, pessoas encher a cara de cachaça e de se destruir. Então, uma certa propaganda enganosa, existe uma certa falsa alegria, uma certa falsa felicidade, falso prazer, que eu convivi com isso. Eu estive lá.
dentro de tudo isso. Só que eu posso dizer que eu estreiei como baiano, mas eu estreiei encenando o homenzinho torto. Conhece a fé? Aí todo mundo conhece. O homenzinho torto, que tinha uma casa torta, que mais? Vivia no caminho torto e tinha uma vida torta. Era eu. Esse cara sou eu. Vivia desmantelado, dizendo que estava alegre. Era isso que eu vivia, era esta minha vida. Cansado, como disse Jesus, e sobrecarregado. Eu vivia cansado e sobrecarregado. Houve três etapas na minha vida, que vou dizer para vocês aqui rapidinho, que eu vou chamar de 3 desmantelos. 3 desmantelos que me deixaram mesmo bem desmantelado. O primeiro desmantelo, meus irmãos, é que eu nasci órfão de pai, ainda quando estava minha mãe grávida de mim, eu nasci órfão. E eu não conheci o meu pai. Minha mãe, ele deve ter morrido de infarto em uma mesa de sinuque. E ele estava jogando sinuque e ali mesmo ele morreu. E minha mãe só recebeu a notícia de que o seu marido estava morto. Certamente eu senti o impacto ali dentro do ventre ainda, mas nasci e veio o primeiro desmantelo da minha vida. Aconteceu isso lá nos anos 60. E eu lembro que, não lembro de muita coisa. Eu só sei que minha mãe chorava a perda desse meu pai. Ela casou novamente, porque em Salmo 68, 5, ele diz que Deus é o pai dos órfãos. E ele também é o Deus das viúvas. E ele estava ali com minha mãe, estava comigo, cuidou de mim. Porém, eu cresci em uma vida muito pobre, muito miserável, sem ter o que comer, sem ter casa para morar. Era um tempo muito difícil. Nós vivemos a década de 60. Talvez alguém saiba, aqui no Nordeste, na década de 60, houve uma fome muito grande, que não tinha emprego para ninguém. Foi uma década muito miserável para todos nós. Mas aí, quando eu estava com 13 anos, veio o meu segundo desmantelo. A minha mãe morreu. Eu era só um rapaz, estava somente tentando aprender com a vida, estava tentando caminhar, estava tentando me equilibrar sem o pai, vivendo com o padrasto. Minha mãe morreu. Minha mãe, ela fez uma cirurgia e ali ela faleceu com parada cardiorrespiratória. E eu fiquei órfão de pai e de mãe aos 13 anos. Amém? Não amém. É duro para quem vive isso. Talvez você viva algo parecido. Porém, veio um terceiro desmantelo, que eu considero que foi o desmantelo que me deixou totalmente desmantelado. Foi aos 17 anos. Tem alguém aqui 17 anos, jovens lindos aqui? Jovem bonito, 17 anos ou menos? Ai, meu Deus. Olha aí. Gente, 17 anos é uma idade que nós estamos querendo nos equilibrar para a vida. Você sabe disso. Quem tem mais de 17, quem vive menos de 17, se prepara para isso, porque é aquela idade que a gente pensa assim, eu vou ter minha liberdade. A vida é minha, eu faço o que eu quero. Apesar de que eu já não tinha pai nem mãe para me cobrar isso. Mas na minha mente alimentava, eu vi os colegas dizer, quando chegar com 18 anos, mas só que quando eu cheguei aos 17, eu fiquei aleijado da minha perna. Hoje chama de deficiência física, mas na minha época era de aleijado mesmo. Ninguém chamava você de deficiente físico. Ninguém tinha pena de você. Os meus colegas não tinham pena de mim e eles me chamavam de aleijado mesmo. E eu ria, dizia que estava tudo bem, o bullying era muito grande, não existia bullying naquela época. Então a gente era assim mesmo, era aleijado, e acabou. Quando eu encontrava meus colegas, ele dizia 30, 31, ou seja, final do mês, né? 30, 31, então aqui está fundo, aqui está raso. E coisas assim, era somente para a gente rir, mas dentro de mim havia uma angústia muito grande. Eu era um atleta. Eu
Gostava muito do atletismo de João do Pulo. Não sei se alguém é dessa época do salto triplo. Eu era bom nisso. E meu desejo era ser um atleta. Só que não, fiquei aleijado. E não pude mais caminhar bem. Mancando desse jeito, passei com meus 17 anos, ter vergonha de me ver andando. Não tinha coragem de chegar numa menina para namorar, porque tinha vergonha. E então foi muito complicado. Tudo que eu desejava era morrer. E o meu desejo era me suicidar. Por centenas de vezes desejei me jogar de frente de um carro. E até tentei um certo suicídio, mas não foi de Deus aquilo. Louvado seja Deus. Eu tive uma artropatia degenerativa coxofemoral, um desgaste simultâneo da articulação que une a cabeça do fêmur e a bacia. Então foi muito complicado. Eu fiquei desmantelado de verdade. Foi muito chato. Estava com 17 anos e foram os tempos complicados. Salmo 118, versículo 13, a Bíblia relata que meus inimigos fizeram todo o possível para me derrubar, diz o salmista. Os meus inimigos fizeram todo o possível para me derrubar. Só que Deus estava sempre por perto. Por mais que eu não tinha nenhum interesse em Deus, mas Ele estava comigo. Ele estava ali, trabalhando na minha vida e muitas outras coisas que eu não vou falar para vocês, porque o tempo não nos dá esse direito. Porém, meus amados, aconteceu uma metamorfose na minha vida. Eu passei a vivenciar uma metamorfose cristã. Louvado seja Deus por isso. Eu acredito que todos vocês, ou grande maioria aqui, já passaram por essa metamorfose, essa mudança da vida cristã. Mas aconteceu isso no dia 17 de maio de 1987. Quantos de vocês lembram o dia que você aceitou Jesus? Quantos aqui lembram dessa data? Olha, eu considero essa data mais importante do que o do meu nascimento. Essa é a data mais importante da minha vida. E eu quero que seja a sua também. Procure lá, tente lembrar e anote. O meu dia foi dia 17 de maio de 1987. Um rapaz da primeira igreja batista de Jequié, lá na Bahia, chamado Newton de Jesus. O Newton convidou meu irmão para ir na igreja e falou para meu irmão: Natanael, haverá uma peça teatral lá na igreja, vamos. E meu irmão disse: vou. Só que meu irmão estava dizendo no coração: eu não vou lá coisa nenhuma. Só que Natanael falou comigo: Valmir, vamos para a igreja? Eu ia para o cinema, ia passar um filme legal naquele dia. Naquele tempo era cinema, não era shopping, era um cinema público, na rua mesmo. Eu estava programado para ir para o cinema, ia passar um filme muito legal. E o Natanael falou assim: vamos, que eu não quero ir sozinho para a igreja. Eu disse: então tá bom, então a gente vai. Deixei o cinema e fomos para a igreja. Só que na estrada, nós paramos na praça, fomos fumar, beber, e deixamos para ir para a igreja já na hora, mais tarde, na hora que o culto estivesse acabando. Não sabe de nada, inocente. O que Deus estava preparando. Quando nós chegamos na igreja, foi bem a hora que o pastor pegou a palavra. E ele pregou, eu acredito que Mateus 11, 28, por isso que eu estou falando isso hoje. E ele fez o apelo. E por mais que eu tentei resistir, mas o Espírito Santo me trouxe até a frente. Louvado seja Deus. Naquele dia o Espírito Santo me trouxe até a presença do Senhor Jesus. E naquele dia uma metamorfose começou a acontecer. Natanael não quis meia. Ele gosta da igreja, é uma pessoa de caráter, mas Natanael não quis. Mas naquele dia, meus irmãos, o venha a mim de Jesus. Venha a mim, você que está cansado
e desmantelado, que eu vou te aliviar. E eu entendi, isso é para mim. Eu sou essa pessoa que preciso. Eu fui naquele dia me encontrar com Jesus. E Jesus falou, vem que eu vou te aliviar. E me aliviou. Louvado seja Deus. Aquele encontro com Jesus marcou o início de uma restauração completa na minha vida. Louvado seja Deus por isso. Cristo me ofereceu um recomeço. Jesus me ofereceu, como nós cantamos aqui, música linda cantamos aqui. Jesus, Ele está querendo oferecer para nós um novo recomeço. E muitas vezes você que já está na igreja, você que já é filho de cristão, talvez você vive na igreja, você tem uma vida na igreja, mas ainda não teve um encontro com Jesus. Uma das canções que foram cantadas aqui fala sobre isso, conhecer Jesus. Parece que eu ouvi bem isso. Fala sobre conhecer Jesus. E muitas vezes nós estamos na igreja, mas não conhecemos Jesus, porque Cristo ofereceu para mim, aquele desmantelado, com 24 anos de idade, Ele me ofereceu um novo recomeço, e na minha mente, no meu coração e na minha história. E Jesus substituiu minhas tristezas, meus traumas, em um novo propósito. Louvado seja Deus. Um novo propósito. E depois daqueles dias, você deve estar perguntando, e aí, pastor, depois do dia 17 de maio de 1987, os seus problemas acabaram? Eu tenho uma péssima notícia para dizer para você. Não acabaram. Meus problemas não acabaram, pastor André. Os problemas persistiram. Continuei órfão de pai e mãe, mas Ele me deu uma família maravilhosa. Nunca mais eu tive meu pai e a minha mãe. Eu tive milhões de amigos, milhões de irmãos. Onde quer que eu chegue, eu tenho irmãos, amigos, povo de Deus. A minha cirurgia, pastor, você não ficou curado? Não fiquei curado, não. Tive que fazer 3 cirurgias já nessa perna. Uma dessas cirurgias, o pastor André acompanhou praticamente, que ele esteve orando, esteve me visitando, esteve lá em casa nos fazendo a visita. Eu nem me lembrei daquela foto nossa, eu ia mandar aqui, para botar aqui, tem uma foto, ele comigo lá, ele com um chapéu lá de nordestino, tem lá, seria ficar legal aqui apresentar para o pessoal. Depois eu mando para vocês. Mas ele foi lá me visitar em uma dessas cirurgias. Mas vamos. Pronto, agora que eu mando. O Daniel aí, se prepara, Daniel, que eu vou mandar. Pronto, então assim, gente, minha vida, meus problemas não acabaram. Ao invés disso, ao invés de melhorar o problema da perna, me veio colesterol alto, me veio infarto, me veio tombar um carro que eu perdi todo. Problemas não acabam, gente. Mas uma coisa eu digo para vocês: me tornei alguém conectado com Jesus. Eu passei a ser um amigo de Jesus. E o que eu posso dizer para vocês é que eu estou melhor do que mereço, porque eu estou com Jesus. No livro Uma Vida com Propósito, de Rick Warren, tem uma frase muito interessante, que ele diz assim, e essa frase foi como se Rick Warren tivesse mandado para mim, que quando diz assim, seu nascimento, ele está falando para mim, mas talvez seja para você também essa frase. Seu nascimento não foi um erro. Sua vida não é um acidente da natureza. Seus pais podem não o ter planejado, mas Deus certamente sim. Deus não ficou nem um pouco surpreso com seu nascimento.
ele o aguardava. Talvez você tenha vivido uma vida de meio desmantelada. E talvez você esteja dizendo, a minha vida não tem jeito. Mas Deus está dizendo para você nessa noite, você não é um acidente. Você não é um acidente. Você não é. Pode ser que seus pais não planejou a sua vinda, mas Deus planejou. Deus planejou. E eu gosto do que está no Salmo 139, 16, quando o salmista afirma, os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no livro, no teu livro, antes de qualquer um desses dias existir. Você sabe o que é isso? Deus não está falando que você vai ser alguém famoso. Você sabe o que é que nós estamos vivendo os dias meio que o mundo está... Esse é um tempo que vai ficar registrado no mundo o terremoto na Venezuela. É algo que vai chamar muita atenção. Nós temos... Não se sabe a média de quantas pessoas morreram, mas há uma conversa de 10 mil a 100 mil pessoas desaparecidas. Não sei se está certo isso. Na nossa igreja tem a irmã Glória. A irmã Glória é venezuelana. Nós temos 3 famílias de venezuelanos. E a irmã Glória, ela mandou um áudio para a gente, desesperada. Porque da família dela, que mora em Caracas, morreram muitas pessoas. Parece que tios, primos... E agora ela mandou um áudio para mim dizendo que a irmã do esposo dela faleceu. Então, muitas pessoas. Então, esses dias vão ficar marcados para a gente. Porém, existe um outro evento que está acontecendo no mundo, que vocês também estão sabendo, que é a Copa que está acontecendo, a Copa da FIFA que está acontecendo nos Estados Unidos. E o que está marcando a Copa dos Estados Unidos não é a seleção brasileira mostrando o seu brilho. Não é o Messi se tornando o jogador mais chamativo, porque pela idade e pela quantidade de gols que ele está fazendo. Não. O que está chamando a nossa atenção e a atenção do mundo é a seleção do Curaçao, que não fez nenhum gol, que já foi desclassificada. Aliás, que já foi desclassificada, que tomou 7-1 da Alemanha. Mas o gol que eles fizeram foi motivo de vibração, foi motivo de alegria, foi motivo de prazer. Você sabe o que significa isso? Talvez você não para nem para pensar, porque nossa mente está muito voltada nos 7. Se você fosse o time que fizesse 7, você estaria vibrando de alegria. Mas se você for o time que toma somente 1, você fica cabeça baixa, choroso, triste. Acontece que muitas vezes Deus não te fez vir para esse mundo para fazer 7, mas apenas fazer um gol e ser feliz da vida. Talvez você esteja querendo, fica de olho em Messi. Talvez você não olha para outros jogadores. Talvez seus olhos estão só para Messi. Mas eu quero que você se volte para aquele jogador do Curaçao, que ninguém sabe o nome dele. Mas ele fez um gol, e aquele time de um país que tem menos de 160 mil pessoas, aquele time, ele fez história no mundo todo, porque aqueles jogadores, por ter feito um gol, se reuniram e foram adorar a Deus. Você sabe que às vezes o 1 que você tem é mais poderoso do que os 7 que alguém está fazendo contra você. Acontece que a minha vida, o meu nascimento,
não foi, como diz os baianos, uma estreia de alguém bater palmas, de alguém ficar feliz. Eu posso imaginar a minha mãe, Dona Ruth, talvez eu fico pensando, ela dizia, por que esse miserável não morreu? Para que eu quero um troço desse? Agora, sem marido, ele deveria ter morrido. As pessoas ao redor, olhando para ela, olhando para aquela criança nos braços da minha mãe e dizendo, que miséria, o que será desse rapaz? E aí vem muitas coisas que aconteceram, mas acontece que eu não sou um acidente. Eu estou aqui hoje porque Deus tem um propósito na minha vida. Apesar dos pesares, eu digo com muita convicção, eu sou alguém que estou vivendo melhor do que mereço, apesar de só conseguir fazer um gol. Eu estou melhor do que mereço. Não sou mais um desmantelado. Eu ainda sou um pecador. Porém, um pecador redimido com um título. Eu tenho um título que é poderoso. Eu sou filho do Criador do mundo. Eu tenho esse título. Eu sou filho do Criador. E quer saber mais? Eu sou amigo do filho dele. Sou amigo do filho dele. E quer saber mais? Eu carrego comigo o poder dele, que é o Espírito Santo. Está comigo. Então, eu estou melhor do que mereço. Apesar de um golzinho só que eu consegui fazer. Meus amados, eu não sou mais um desmantelado. Eu vivo um profundo relacionamento com o Eterno para viver o seu propósito. Quando Ele me chama, quando Ele diz assim, vinde a mim, você que está o quê? Cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Eu fiz isso? Fiz. No dia 17 de maio, Ele me aliviou o peso, Ele me aliviou a carga, Ele tirou de mim a depressão, tirou de mim o medo, tirou de mim a vergonha, tirou de mim as coisas que não me interessavam, que não interessavam a Ele. Mas Ele falou assim, agora presta atenção, Valmir, vem cá. Tomai sobre ti o meu jugo. Tomai o meu jugo. Não sei quantos de vocês sabem o que é jugo, mas depois dá uma olhadinha lá na internet, os mais jovens não conhecem, talvez os mais de idade conhecem. Jugo é canga. Canga é uma peça que colocava nos bois, que carregava os carros das fazendas antigamente. Você já viu um ditado que diz, não coloque os carros na frente dos bois? Você já ouviu esse ditado? A canga é colocada entre os dois bois que carregam o carro. Uma canga fica em um, e uma parte fica em um, outra parte fica no outro boi. Portanto, os bois, eles têm que andar juntos. Quando um dá um passo, o outro tem que dar. Quando o outro dá o passo, o outro também dá. A canga é para manter o alinhamento. Você está entendendo? Se um daqueles bois adoecer e parar, o outro automaticamente para. Captou? O que é que Jesus está dizendo? Tomai sobre vós o meu jugo. Tomai sobre vós a minha canga. Quando você aceita Jesus, Ele dá para você também essa bênção de tomar a canga dele. Ou seja, se você parar, Jesus vai parar. Se você andar, Jesus vai andar. E às vezes tem um animal que está mais fraco do que o outro, mas o passo do outro ajuda o outro a caminhar. Tomai sobre vós o meu jugo. Jesus disse para mim, Valmir, toma o jugo.
E qual é o jugo que Jesus quer para mim e para você? É o relacionamento, amizade, é ir para o quarto orar juntos, é conversas, é que Jesus seja o teu psicólogo, é que Jesus seja o teu amigo, é que Jesus seja a pessoa mais importante da sua vida. Tomai o meu jugo, passar a viver o mesmo jugo é servir. Ele nos escolhe, Ele nos convida para servir. E esse passou a ser o meu jeito de ser. Passei a servir ao Senhor, andando com Ele, sempre com Ele, sempre com Ele. Desde os meus 24 anos, eu não tive outra vida senão servir ao Senhor. 2 Coríntios 5:17, está escrito que quem está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas se passaram. E agora tudo se faz novo, porque Ele traz a gente para o jugo dEle, para um relacionamento com Ele. As coisas antigas passaram. Agora tudo é novo. E aí eu passei a viver isso, transformado. Está aqui minha esposa, Zane. E eu vou contar a história. Porque às vezes a gente não entende o que é que Deus está fazendo com a gente, mas nós já somos casados há 37 anos e o Eterno tem nos usado. Mas é interessante vocês entenderem que para ter Zane comigo, eu precisei estar vivendo no jugo com Jesus. Você sabe uma coisa que nós, e às vezes, principalmente jovens, não conseguem, é saber esperar no Senhor. E muitos de nós não sabemos. Nós criamos nossos planos, e eu digo bem assim: Deus, eu vou comprar um celular, me abençoa. A gente não procura saber se Deus quer que a gente compre um celular. A gente só toma a decisão e pede para Deus abençoar. Meus irmãos, nós precisamos aprender. Eu, quando fiz a decisão por Cristo, já estava com 24 anos. Aí eu já percebi que eu estava ficando velho para não ter uma companheira, né? E aí, então, eu comecei a orar. Falei, Deus, eu quero uma companheira. E orei e jejuei por isso, gente. Quem é solteiro aqui, começa a fazer isso. Ora e jejua, ora e jejua, ora e jejua. Mas ora mesmo. E vigia, parece que alguém falou isso. Vigia. Parece que foi. Mas ora e jejua. Sabe? Foi isso que eu fiz. Só que orei mesmo, orei. E então, 2 anos depois que eu fiz a decisão por Cristo, eu fui para o campo missionário. 2 anos depois. Eu saí de casa. Eu peguei no arado no dia 9 de maio. Dia 8 de maio de 1989. 2 anos depois da minha decisão em Cristo. Eu fui para o campo missionário. E nunca mais voltei para casa. Você acredita nisso? Nunca mais voltei para casa. Eu tinha uma casa. Fechei as portas. E depois de algum tempo eu vendi. Porque eu agora estava no campo missionário. Só que Deus me deu. Eu estava orando. Quando eu fui para o campo missionário. E eu estava orando e pedindo a Deus, eu quero uma esposa. Mas antes de pedir uma esposa, eu queria uma alma. Eu estava em um lugar que não tinha como ter ninguém. A igreja estava plantando a igreja. E não tinha ninguém, só tinha 3 pessoas na igreja. E eu orei, era um dia de São João. Ninguém vai na igreja em outros dias, quanto mais em São João. E naquele dia eu fiz prova de Deus. E eu orei, Deus, eu quero uma alma. Eu quero uma alma. E naquele dia, Zane se converteu. Você acredita nisso? Vocês acreditam nisso? Ela se converteu, gente. Ela aceitou Jesus. Aí, você sabe o que é saber esperar? Eu estava já há um bom tempo esperando. Estava já
Naquele tempo dizia, nem sei se é errado dizer, me perdoa, pastor, se eu falar uma coisa errada aqui. Mas quando a gente não namorava, a gente dizia assim, fulano já está de bico seco. Já estava de bico seco, não namorava ninguém. A verdade é que Deus tem projetos para a sua vida. Você tem que aprender a esperar em Deus. E pedir a Deus. Aí eu sempre falo, eu orei. E a coitada da Zane não orou. Deus disse. Mas glórias a Deus que era projeto de Deus para nossas vidas. Então, meus irmãos, são 37 anos que nós estamos sendo usados por Deus para abençoar vidas, servindo no campo missionário, sendo bênção na vida das pessoas. E Deus nos deu uma família, está aí, minha esposa, eu abençoado, ela e meus filhos abençoados, e o meu neto de quebra ainda. É bênção para nossas vidas. O que nós podemos dizer, meus irmãos, é que por mais desmantelados, por mais o homenzinho torto, a mulherzinha torta que você tenha nascido, Deus trouxe você nesse mundo para ser bênção na vida das pessoas. Talvez nessa noite tenha alguém aqui com história parecida com a minha, ou talvez pior do que a minha. E eu quero que você nessa noite entenda, Charles Spurgeon, ele, numa frase dele, ele diz que é na forja da aflição que Deus molda os vasos mais fortes. É na forja da aflição que o nosso Deus forja os vasos mais fortes. Talvez você seja alguém que esteja vivendo uma situação de um desmantelado, não sei. A verdade é que Jeremias 29:11, Deus tem dito para mim o seguinte: eu bem sei que pensamento tenho a vosso respeito. Diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E sabe qual é o fim da minha vida? É que eu estou melhor do que mereço. E depois disso, eu sei que eu tenho um lugar preparado por Deus. Eu tenho uma bênção de Deus eterna, que daqui a 1 bilhão, 1 trilhão de anos ainda terei a coroa eterna. Esse é o fim que Deus tem para esse que era desmantelado. E eu quero somente pedir que você se coloque em pé, porque aquele vinde a mim que Jesus falou comigo, ele também está falando com você nessa noite. Não sei se teu coração também está se sentindo desmantelado, mas eu quero que você entenda que essa simples história que foi contada aqui por esse profetinha é uma história verdadeira de alguém que foi alcançado por Jesus. Mas esse vinde a mim está sendo direcionado para você, que talvez se identifica com o desmantelado. É o convite para um relacionamento pessoal com o Filho de Deus. Eu quero orar com vocês, mas antes eu gostaria de cantar. Por favor, alguém me dá esse violão aqui, por favor. Eu quero ver se eu consigo cantar com vocês. Pastor, eu vi que nós temos uma igreja aqui muito moderna, mas eu quero cantar uma música antiga. Amém, pastor? Quero cantar com vocês essa música. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tomara que eu ache. Meu Deus, tem misericórdia. Achei. Pronto. Mas enquanto cantamos essa música, deixa eu falar para vocês Está passando o tempo já, não estou? Tranquilo? Então tá bom. Ele falou também, então. Então, me ajude na banda aqui, pessoal da banda. Gente, eu me lembro
essa música é muito antiga. E eu me lembro que uma vez, eu ainda estava novo na fé, ainda era chamado de jovem, sabe? E nós fomos num culto na praça, e o irmão Batata, não demora Batata, ele falou, seu irmão já é idoso, já, irmão Batata, eu quero cantar um hino do cantor cristão. Aí eu estava com a turma de jovens, né? A gente começou a rir dele, né? Porque o Batata, ele ia cantar uma música do cantor cristão, naquele culto de jovem. Era assim um pouco, não estava dentro da normalidade. Mas aí o Batata começou a cantar essa música assim, ó. Oh, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas da glória desceu e o seu sangue verteu pra salvar um tão pobre. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me eu ouvia falar desta graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em mais um dia senti meu pecado e vi sobre mim o castigo da fé, mas depressa fugi, em Jesus me escondi e agora seguro negativo. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em oh, que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo este tão grande amor que levou meu Jesus a sofrer